Para todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Eu sou o pastor Romano Beleno de verdade e esse é o plano, esse é o propósito, ou aleluia, esse é o objetivo que o Espírito Santo assentou na tábua do meu coração para a leitura da Bíblia Sagrada para o ano de 2025. Nós estamos no livro de Provérbios. A leitura de hoje é Provérbios capítulos de número 24, 25, 26 e 27, ok? Vamos à leitura? Capítulo 24. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita rapina, e os seus lábios falam maliciosamente. Com sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias, preciosas e desejáveis. Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. Porque com conselhos prudentes se tu fará guerra, e a vitória na multidão de conselheiros. É demasiadamente alta para o tolo toda a sabedoria. Na porta não abrirá a sua boca. Aquele que cuida em fazer o mal, mestre de maus intentos, o chamarão. O pensamento do tolo é pecado, e é abominável aos homens o escarnecedor. Se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Livra os que estão destinados à morte e os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Se disseres, eis que o não sabemos, porventura, aquele que pondera os corações não o considerará? E aquele que atenta para a tua alma não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Comei mel, filho meu, porque é bom, favo de mel, que é doce ao teu paladar. Tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma, e se achares, haverá para ti galardão, senão será cortada a tua expectativa. Não espies a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles a tua câmara. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar, se regozije o teu coração. Eu quero pontuar 2 versículos aqui já de início. O verso 10 e depois o verso 17. O verso 10. Se te mostrares frouxo, em alguma versão vai dizer assim, ó, se te mostrares fraco, no dia da tua angústia, em outras versões, no dia da tua adversidade, a tua força, em outras versões, a tua fé será pequena. Então, por maior que seja a luta, por maior que seja a prova, por maior que seja a aflição, por maior que seja o problema, por maior que seja a adversidade, Deus jamais permitirá algo além do que eu, além do que você, além do que nós possamos suportar. Amém? E eu quero frisar o verso 17 num algo assim que eu vejo quão ralo é o conhecimento bíblico de alguns irmãos, de alguns servos, em aspas, e algumas servas, em aspas, de Deus. Porque quando acontece alguma coisa com o adversário ou com o inimigo, vamos colocar dessa forma, eles se alegram, eles se regozijam. Olha a falta de conhecimento bíblico. Deus fez isso por mim, foi Deus e tal. Nossa, louvado, olha a mão de Deus que pesou e coisa, e vai subindo e vai descendo. Olha a falta de conhecimento, olha a falta de sabedoria bíblica. Primeiro, olha o que a Bíblia fala em Ezequiel 33. Eu não tenho prazer na morte do ímpio, antes que ele se converta dos seus maus caminhos e se arrependa. Deus não tem prazer na morte daquele que está na prática da impiedade. E agora, o Provérbios 24, versículo 17 diz assim, ó, quando cair o teu inimigo, não te alegres. Por quê? Nem quando tropeçar se regozije o teu coração. Aí olha o versículo 18. Porque, ó, para que o Senhor não veja isso e seja mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Então, aprenda isso de uma vez por todas. Quando Deus fala, pagai o mal com o bem, é justamente nesse momento, nesse cenário. Quando aquele que é o teu adversário, quando aquele que se levanta contra a tua vida, não é fácil. Claro que não é fácil. E é por isso que Jesus fala em João 15, versículo 5, eu sou a videira e vós as varas, quem estiver em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus não dá, sem o Espírito Santo não dá.
Só que a falta de conhecimento faz com que as pessoas ainda atribuírem como se fosse a mão de Deus. Foi a mão de Deus, tá vendo? Se levantou contra a minha vida, a mão de Deus pesou. E eu, por um período da minha vida antes de ter esse conhecimento, também agia dessa forma. Hoje não mais. Olha o que Deus está falando aqui para você entender. Quando o teu inimigo cair, não te alegres, nem quando tropeçar, se regozije o teu coração, para que o Senhor isso não veja e seja mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Então aprende essa instrução aí, aprende esse ensinamento aí. Quando Jesus fala através do apóstolo Paulo, em Romanos 12, se seu inimigo tiver fome, dá de comer. Se seu inimigo tiver sede, dá de beber. Fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. A vingança, a ira, pertence ao Senhor. Ele vai tratar com cada um. Ele vai retribuir com cada um segundo as suas ações, segundo as suas obras. E quando isso acontecer, não queira atribuir isso a Deus por sua conta, achando que Deus interviu em seu favor, porque olha o que ele está dizendo, que não é para a gente nem se alegrar, nem quando cair e nem quando tropeçar. Como é que você age diante de um cenário desse? Eu agia dessa forma também. Mas hoje, você que está tendo acesso a essa leitura e ouvindo essa instrução divina, através do sábio Salomão, pela minha boca, um bereano de verdade, muda o seu conceito a partir de hoje. O texto é bem claro, se não ficou dúvida, você medita. Ó, capítulo 24, verso 17 e 18. Eu vou seguir. Verso 19. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos ímpios, porque o maligno não terá recompensa algum, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e o rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças, porque de repente se levantará a sua perdição, e a ruína deles, quem a conhecerá? Também estes são provérbios dos sábios. Ter respeito à pessoa no juízo não é bom. O que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão, mas para os que repreenderem haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem. Beijai com os lábios o que beija com os lábios o que responde com palavras retas. Prepara fora a tua obra, apronta no campo, e então edifica a tua casa. Não seja testemunha sem causa contra o teu próximo. Por que enganarias com os teus lábios? Não digas, como ele me fez a mim, assim me farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Está vendo aqui o que Deus está falando? Pagarei a cada um segundo a sua obra. Passei pelo campo do preguiçoso, junto à vinha do homem falto de entendimento. E eis que toda a terra estava cheia de cardos, e a sua espécie coberta por urtigas, e toda a parede de pedra estava derribada. O que tendo eu visto, o considerei, e vendo recebi instrução, um pouco de sono, adormecendo, um pouco encruzando as mãos, outro pouco para estar deitado. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Repreendendo acerca da preguiça. Capítulo 25. Outros provérbios de Salomão que foram coligidos no tempo do rei Ezequias. Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Para a altura dos céus e para a profundeza da terra e para o coração dos reis não há investigação alguma. Tira da prata a escória e sairá um vaso para o fundidor. Tira o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhados diante do príncipe e em quem já os teus olhos viram. Não te apresses em litigar, para depois, no fim, não saberes o que há de fazer, podendo te confundir o teu próximo. Pleiteia a tua causa com teu próximo, mesmo, e não descubra o segredo dos outros, para que não te desonre o que te ouvir, e não se apartando de ti a infâmia. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra é dita ao seu tempo. Esse bordão aqui, esse provérbio aqui, logo quando eu cheguei no sistema, mais especificamente na penitenciária de Presidente Venceslau, eu encontrei uns nego velho que já estava tirando 15, 20 anos, e passaram uma máxima para mim do sistema, que enquadra nesse provérbio aqui. Sejam poucas as tuas palavras, o que o texto diz, né?
como maçã de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Ou seja, abrir a boca na hora certa. E qual é o dito no sistema? Seja dono do seu silêncio para não ser escravo das suas próprias palavras. Quantas vezes nós não vigiamos, quantas vezes nós falamos demais ou falamos o que não devemos e aquilo traz um mal, aflige a nossa alma, aflige o nosso espírito, aflige o nosso corpo, aflige a nossa vida espiritual, aflige o nosso relacionamento conjugal, aflige o nosso relacionamento social, aflige a nossa vida num todo. Então eu estou lendo esse provérbio aqui e estou lembrando que às vezes a gente não vigia. Então vamos vigiar, porque o texto é assim, ó, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Não conseguiu entender? Imagine, maçã, elas são feitas de ouro. E a bandeja, o cesto, ela é de prata. Já imaginou isso? Então, ó, a bandeja é maior, só que ela vale menos, porque as maçãs que são de ouro valem mais. Então você vê, ó, como maçãs de ouro em salva de prata, em bandeja de prata, que é um valor alto, assim é a palavra dita ao seu tempo. Em outras palavras, o silêncio vale ouro e a fala vale prata. Amém, homem de Deus? Amém, mulher de Deus? Vamos seguir. Como pendentes de ouro, gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio, repreensor para o ouvido ouvinte. Como frieza de neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque recreia a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Achaste mel? Come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e venha vomitar. Retira o teu pé da casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Martelo e espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como o dente quebrado e como o pé deslocado é a confiança no desleal no tempo da angústia. O que entoa canções junto ao coração aflito é como aquele que se despe num dia de frio. E como o vinagre sobre o salitre. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim brasas lhe amontoará sobre a cabeça, e o Senhor pagará. Está vendo aqui? Esse texto também está lá em Romanos 12 e está aqui em Provérbios 25. Entendeu? Então você vê que o próprio Deus ele dá a direção como a gente deve nos portar. O vento norte afugenta a chuva, e a face irada a língua fingida. Melhor é morar num canto com uma águas furtadas do que com uma mulher rixosa, contendeira, numa casa ampla. Como água fria para a alma cansada, tais são as boas novas em terra remota. Como fonte turva, ou seja, contaminada, e manancial corrupto, ou seja, poluído, assim é o justo que cai diante do ímpio. Comer muito mel não é bom, mas sim a investigação da própria glória não é glória. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Capítulo 26. Como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não é conveniente ao louco a honra. Como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Então eu quero pontuar aqui esse versículo de número 2. Números 23 e 23 vai dizer assim, ó, presta atenção. Números, capítulo 23 e o versículo de número 23 vai dizer assim, ó, presta atenção, crente que tem medo de macumba, crente que tem medo de feitiço, crente que tem medo de magia negra, de ocultismo, de satanismo, vamos lá. 23 de Números. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação, contra Israel. Nesse tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem obrado, então nem obra de encantamento, nem obra de magia negra, nem obra de ocultismo, e aqui ó, como pássaro no seu vaguear e andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. 1 João 4,4, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Salmo 34,7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. 1 de Pedro 5,7, 5,8, vigiai, sede sóbrios, o vosso adversário anda bramando e rugindo como um leão, em vosso derredor, buscando quem possa tragar, buscando quem possa devorar. Então ele está ao nosso derredor. Quem está ao redor? O anjo do Senhor. Ao lado de todos? Não. Dos que o temem,
dos que o buscam. E digo eu, em espírito e em verdade. Amém? Vamos seguir. 26, verso 3. O açoite é para o cavalo, e o freio para o jumento, e a vara para as costas dos tolos. Não respondas ao tolo segundo a sua tolice, para que também não te faça semelhante a ele. Responde ao tolo segundo a sua tolice, para que não seja sábio aos seus olhos. Os pés corta e o dano bebe, quem manda mensagem pelas mãos de um tolo. Como as pernas do coxo, que pendem frouxas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como o que prende a pedra preciosa na funda, assim é aquele que dá honra ao tolo. Como o espinho que entra na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca do tolo. Como um besteiro que a todos espanta, assim é o que assalaria os tolos e os transgressores. Como o cão que torna o seu vômito, assim é o tolo que se reitera a sua tolice. Tens visto um homem que é sábio em seus próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que nele. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso esconde a sua mão no seio e enfada-se de levar a sua boca. Mas sábio é o preguiçoso aos seus olhos do que 7 homens que bem respondem. O que passando se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Como o louco que lança de si faíscas, flechas de mortandade, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha, o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. Como o carvão é para o borralho e a lenha para o fogo, assim é um homem contencioso para acender rixas. As palavras do maldizente são como deliciosos bocados que descem ao íntimo do ventre. Com um caco coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Aquele que aborrece dissimula com os seus beiços, mas o seu interior encobre o engano. Quando te suplicar com a sua voz, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá na congregação. O que faz uma cova, nela cairá, e o que revolve a pedra, essa sobre ele rolará. A língua falsa aborrece aquele a quem tem maravilhado, e a boca lisonjeia obra ruína. Último capítulo, capítulo 27. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Louve-te o estranho, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os seus lábios. Pesada é a pedra, e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que elas ambas. Cruel é o furor, e impetuosa a ira, mas quem parará perante a inveja? Melhor a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. A alma farta pisa favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Qual a ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lugar. O óleo e o perfume alegram o coração. Assim a doença do amigo com o conselho, assim a doença do amigo com um conselho cordial, ou seja, de visitar, levar uma boa palavra, levar uma palavra de ânimo, de fé quando a pessoa estiver enferma. Não abandones o teu amigo, nem o amigo do teu pai, nem entres na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àqueles que me desprezar. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Quando alguém fica por fiador do estranho, toma-lhe a sua roupa, penhorando-lhe pela estranha. O que bendiz ao seu amigo em alta voz, madrugando pela manhã, por maldição se lhe contará. O gotejar contínuo no dia da grande chuva é a mulher rixosa. Uma e outra são semelhantes. Aquele que contivesse, conteria o vento, e a sua destra acomete o óleo. Como ferro com ferro se aguça ou se afia, assim o homem afia o rosto do homem, assim o homem afia o rosto do seu amigo. O que guarda a figueira comerá o seu fruto, e o que vela pelo seu senhor será honrado. Como na água
o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. O inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. O crisol é para a prata, e o forno é para o ouro, e o homem é provado pelos louvores. Ainda que pisares o tolo com uma mão de grau, entre grãos de cevada pilada, não se iria dele a sua tolice. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, e põe o teu coração sobre o teu gado. Porque as riquezas não duram para sempre, e duraria a coroa de geração em geração? Quando te mostrar a erva, aparecem os renovos, então ajunta as ervas dos montes. Os cordeiros serão para te vestires, e os bodes para o preço do campo. Haverá bastante leite de cabras para o teu sustento, para o sustento da tua casa e para o sustento das tuas criadas. Amém. Essa foi a leitura de hoje. Que o Espírito Santo de Deus, o amigo das nossas almas, ele possa e deva falar infinitamente melhor na tábua do teu coração. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e essa foi mais uma leitura da Bíblia Sagrada. Deus abençoe, a paz do Senhor.